Qual é a diferença entre um plano de cargos e salários para a área pública e para a área privada? Me acompanhe que eu vou te ensinar. Olá pessoal, eu sou Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e o pessoal me pediu para gravar um vídeo explicando um pouco sobre as principais diferenças entre um plano de cargos e salários para a área pública e para a área privada. Será que a mesma estratégia e estrutura que eu utilizo para uma empresa, quando eu vou construir um plano de cargos para uma área, para uma instituição pública, será que são válidas as mesmas premissas? Será que eu posso utilizar a mesma base? A resposta é não. Existem muitas variações importantes, inclusive legais, que fazem com que um plano voltado à área pública exija uma expertise muito específica, diferente de um plano para a área privada. Daria para nós gravarmos várias horas de vídeo debatendo essas diferenças, mas eu vou me concentrar em alguns aspectos fundamentais aqui com vocês. O primeiro se deve justamente à mobilidade dos profissionais que estão alocados nesses planos de carreira. Por quê? Numa empresa, eu tenho capital privado. Então, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero com ele. Então, quando eu construo um plano de carreira dentro de uma empresa, eu posso movimentar os profissionais livremente entre os cargos que eu tenho. Claro que, exceção de profissões regulamentadas, etc., na maior parte dos casos eu posso alocar quem eu quero na hora que eu quero. Então eu te contrato hoje como um assistente administrativo e eu posso fazer a alteração do seu registro funcional, fazer uma promoção para analista júnior amanhã, se eu quiser. De analista júnior eu posso te promover a supervisor de departamento, de supervisor posso te transformar em especialista, depois em gerente. Enfim, você tem uma mobilidade muito alta. É claro que você não deve fazer, por exemplo, o downgrade do cargo. Então, embora eu até pudesse fazer a movimentação do analista de volta para um assistente na empresa, na prática você vai criar um risco trabalhista, você vai criar um problema, então você não vai fazer isso. Mas, de forma geral, eu movimento quem eu quero da forma que eu quero. Já na área pública, os critérios de mobilidade são muito diferentes. Por quê? Quando eu olho para a estrutura pública, as posições que existem ali dentro devem ser entendidas essencialmente sob 3 classificações principais. Ou seja, aquilo que numa empresa seria simplesmente um cargo, numa instituição pública ela ganha uma conotação diferente, porque ela pode ser um cargo efetivo, um cargo comissionado ou uma função gratificada. Então, todas as posições que eu construo dentro do plano de carreira de uma instituição pública estão classificadas em uma dessas 3 possibilidades. E o que elas representam, Bom, o primeiro tipo, o cargo efetivo, ele é o cargo que nós normalmente chamamos de concursado. Então, é aquele profissional que é verdadeiramente de carreira dentro das organizações públicas. Você vai fazer um processo seletivo público ou um concurso público, dependendo da natureza da instituição, mas a questão é, eu lanço essa vaga publicamente, qualquer pessoa pode disputar essa vaga desde que atenda os requisitos, e aí eu vou aplicar uma prova, dependendo do cargo, eventualmente você vai ter outros testes também, sempre objetivos, e aí você vai fazer uma lista de classificação e chamar por ordem decrescente, da melhor nota para a menor nota, até eventualmente uma nota de corte. E aí esses profissionais que ingressam nessas carreiras, eles pressupõem estabilidade, seja absoluta ou relativa. Também não é o objetivo do vídeo falar sobre os tipos de estabilidade, mas a questão é, esses profissionais não vão ser desligados facilmente, eles tendem a ficar por longos anos dentro da instituição. Então, esse é o primeiro tipo, o cargo efetivo. O segundo tipo é o cargo comissionado. Cargo comissionado e função gratificada, eles entram numa categoria que nós chamamos de posições de livre provimento e exoneração. Ou seja, para esses grupos, eu não preciso fazer um processo seletivo geral dando ampla concorrência e participação de qualquer interessado. Eu posso escolher quem eu quiser para aquela posição dentro dos critérios que estão definidos para ela. Então, um cargo comissionado, por exemplo, tipicamente numa instituição pública, é um cargo de assessor, exemplo. Ou
ou um cargo de um líder, um supervisor, um diretor. Nesse cargo, eu que sou o gestor principal da instituição, eu posso nomear quem eu quiser para aquela posição e posso também desligá-lo quando eu quiser, da mesma forma que funciona numa empresa. Então eu tenho ali o cargo comissionado. Qual que é a diferença da função gratificada? O cargo comissionado, ele é um cargo mesmo e eu posso colocar pessoas de dentro ou de fora, ou seja, se eu tenho alguém externo à organização que eu quero nomear para aquele cargo comissionado, eu posso fazê-lo. Já a função gratificada, ela também é de livre provimento e exoneração, mas ela é exclusiva dos cargos efetivos. Como assim? Dentre os profissionais que já estão dentro do meu quadro internamente, né, os meus profissionais de carreira, ocupantes de cargos efetivos, eu vou escolher aquele que eu quiser, desde que atenda o requisito da posição, e eu vou nomeá-lo. E aí, como função gratificada, ele vai acumular a função ao cargo que ele já tem, mas a função passa a ser o papel preponderante dele, e aí eu vou adotar um critério de remuneração específico. Pode ser uma gratificação percentual, um valor fixo, uma remuneração pelo teto, que nós chamamos, que eu defino um target para aquela função, e aí eu complemento o salário do profissional até chegar naquele target. Então, tem estratégias de remuneração diferentes para as funções gratificadas, mas a questão é, eu pego aquela posição, eu pego alguém de um cargo efetivo, aloco nela, mas eu posso retirar sempre que eu quiser. E aí você pode me dizer o seguinte, mas Ivan, então, poxa vida, o que faz mais sentido? Cargo efetivo dá muito trabalho, é servidor, empregado público, é concurso, tem que trazer as pessoas, o cara tem estabilidade, eu não posso movimentá-lo, porque dentro de um cargo efetivo, se a pessoa prestou um concurso, por exemplo, para analista financeiro, eu não posso fazer a migração desse profissional para um outro cargo. Ele está concursado naquela posição. Então fala, por que eu vou ter essa dor de cabeça? Pega o plano de cargos e salários da área pública e trabalha só com cargo comissionado. Que daí você vai gerenciar da mesma forma que você faria numa empresa, com total flexibilidade. Só que não é tão simples assim, você não pode fazer isso. Por quê? Quando nós temos que ter atenção aos quantitativos, às proporções entre essas posições. Por quê? Temos que ter em vista que um plano de cargos e salários para uma área pública, ele lida com o recurso do contribuinte, porque aquela área recebe algum tipo de recurso público. Então, eu preciso ter moralidade, probidade na forma como eu aloco aquele recurso. Então, a regra geral é que a massa, né, a predominância, o corpo principal da minha classe de trabalhadores dentro do órgão público deve ser de cargos efetivos. Cargo comissionado e função gratificada são consideradas exceções, porque a regra é o concurso público. Então eu preciso olhar muito bem a minha estrutura, entender quais são os cargos que eu estou alocando como cargo efetivo e aí pensar que posições eu posso prover por posições de livre provimento e exoneração. Então não tem um coeficiente legal definido dizendo, olha, não, por lei 8% do seu quadro tem que ser cargo comissionado ou função gratificada. Existe sim uma recomendação de uma boa prática de que no seu plano você defina alguns coeficientes, inclusive estabelecendo que um percentual dos seus cargos comissionados, que podem ser providos por profissionais externos livremente, mas que mesmo estes você destine um coeficiente percentual mínimo exclusivamente para os cargos efetivos, porque é a massa de carreira. E aí, o que nós temos que ter em vista também? As atividades que são realizadas na instituição, elas podem ser classificadas sob a ótica de estratégico, tático e operacional, que é uma classificação bem típica no mundo corporativo. A questão é, na área operacional, onde eu tenho cargos que estão praticando o que nós chamamos de atos vinculados, ou seja, são profissionais que estão essencialmente cumprindo a legislação, cumprindo as normas existentes, onde eu não tenho uma flexibilidade no poder de decisão, é tudo muito estruturado. A regra é que essas posições, os cargos que exercem essas atividades sejam essencialmente
concursados, cargos efetivos, profissionais de carreira. E a linha de liderança para esses cargos também, eu considero como uma boa prática que seja provida por funções gratificadas, porque eu estou mantendo ainda no quadro dos profissionais de carreira aquelas pessoas que vão atuar como líderes das áreas operacionais, garantindo a rotina e a manutenção da máquina pública. O ideal é que as posições de cargos comissionados comecem a surgir entre os níveis táticos e estratégico. E essas posições são muito importantes, porque não é uma questão de ser cabide de emprego, não. Eu já vi profissionais que têm visões assim negativas ou pejorativas com relação a esses cargos. Por quê? Porque esses cargos, você fala, poxa, se o gestor nomeia quem ele quer, a hora que ele quer, isso não é ruim? Não, desde que seja feito de uma forma adequada. Se fosse algo imoral, não estaria criado dentro das possibilidades de estrutura de cargos e salários públicos. Veja, existem algumas posições que elas exigem uma relação de confiança entre o gestor e a pessoa que está naquela posição. Então, quando nós falamos, por exemplo, num assessor ou num gerente, numa posição de alta patente e alta capacidade de comando dentro da instituição, eu não posso permitir que eu tenha naquela posição uma pessoa que eventualmente conflita com a visão, a ideologia, com o posicionamento e a gestão de quem está no topo do comando. Por quê? Senão eu posso ter uma descoordenação da máquina pública. Veja só, quando eu uso o processo seletivo público para os cargos efetivos, o lado bom é que eu estou provendo profissionais de carreira, são processos de seleção amplos, mas eventualmente, quem vem para esses cargos pode ter uma visão política, ideológica ou de gestão conflitante com o gestor principal que está naquela posição porque ele foi escolhido para aquela posição, ele tem legitimidade para estar lá. Então, eu não posso permitir que essa pessoa esteja numa posição de comando porque ela pode eventualmente entrar em conflitos prejudiciais à própria máquina pública com o gestor. Então, sendo assim, é do interesse público também que nós tenhamos posições de livre provimento de exoneração para que o gestor possa minimamente, para casos pontuais, escolher pessoas-chave, pessoas de sua confiança, que vão trabalhar de forma alinhada com ele para garantir a capacidade de gestão da máquina pública. Então, um plano de cargos e salários, quando ele olha para essa característica das instituições públicas, ele tem que conjecturar todas essas variáveis. Então, ele exige muita habilidade técnica, percepção, experiência. E aqui um último ponto também para nós frisarmos. As carreiras horizontais dos planos públicos tendem a ser consideravelmente mais alongadas do que a de uma empresa privada. Porque quando eu falo numa faixa salarial de um analista de RH, por exemplo, numa empresa, talvez essa faixa tenha 25%, 50% de amplitude total. Agora, eu estou falando de um profissional que quando eu quiser realmente promover, eu posso movimentá-lo para outras posições, então não preciso de faixas longas. Já na área pública, uma vez que a pessoa ingressa naquela carreira, a perspectiva ou a tendência é que ela fique muitos anos, talvez a vida toda, naquela carreira para a qual ela prestou o concurso. Então as faixas horizontais tendem a ser consideravelmente superiores, mais alongadas, para suportar o processo de carreira dos servidores ou empregados públicos efetivos. Claro que isso traz um desafio também sob o ponto de vista financeiro, porque faixas mais longas exigem um melhor planejamento financeiro, porque senão a minha folha pode ficar ao longo dos anos, no longo prazo, ela pode ficar muito pesada para o meu orçamento. E aí isso vai nos levar a outros desafios, como por exemplo, como é que eu planejo financeiramente o meu plano, então pensando em um universo de 10, 15, 20 anos. Para tudo isso tem metodologia, tem perícia. Então você precisa ter realmente uma consultoria especializada para criar um plano de cargos e salários para uma instituição pública. Espero que tenham gostado desse conteúdo, que eu tenha levado informações interessantes para vocês e nos vemos num próximo vídeo. Obrigado.